Você tem cuidado do relacionamento mais importante da sua vida? Oi, família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muitíssimo bem. E hoje nós estamos aqui, família, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da gente cuidar do nosso relacionamento com Deus. Eu não sei o que você respondeu aí quando eu te perguntei se você tem cuidado do relacionamento mais importante da sua vida. Talvez você tenha pensado, bom, o relacionamento mais importante da minha vida é com fulano, é com meu marido, é com meus pais, é com os meus filhos, é com os meus amigos, é comigo mesmo. Não sei o que você respondeu, quem que você pensou aí. Me conta aqui, me deixa eu saber, inclusive. Mas a gente tem que entender algo muito importante. Nós nascemos para nos relacionar com Deus. Deus, Ele nos criou, Ele criou o ser humano. Esse é o maior propósito da nossa vida. Relacionamento com Deus. Nós nascemos para ter amizade, relacionamento, intimidade com Deus. Então, esse é o maior, o mais importante e o melhor relacionamento das nossas vidas. E se a gente não está cuidando desse relacionamento, a gente está perdendo muito. A gente está perdendo tudo. A gente está perdendo a vida que nós nascemos para viver, a vida que o Senhor nos fez para viver. Primeiro a gente tem que entender por que o Senhor quer que a gente se relacione com Ele. O Senhor, Ele não obriga ninguém a nada. Isso tem que ficar muito claro. O Senhor, Ele nos deu a liberdade de escolher nos relacionar com Ele ou não, de escolher cuidar desse relacionamento ou não. O Senhor nos deu liberdade, Ele não força, Ele não manipula, não obriga. Esse não é o Senhor, esse não é o nosso Deus, esse não é o nosso Pai do céu, esse não é Jesus, esse não é o Espírito Santo. Não é. A gente tem que entender isso então com muita clareza. Primeiro, Ele não nos obriga. Segundo, por quê que a gente tem que cuidar? Ah, porque eu tenho que cuidar, porque senão eu não vou ter aquilo que eu quero? Não. Eu tenho que cuidar, porque se eu não cuidar, Ele não vai me dar aquilo que eu quero? Não. A gente tem que cuidar desse relacionamento, porque nós nascemos para viver esse relacionamento. A gente deve cuidar desse relacionamento, porque o cuidado que a gente tem dentro desse relacionamento, o conhecer a Deus, o receber a clareza de quem Ele é, de como é o coração dEle, de ter a sabedoria dEle, de ser guiado por Ele, de ter o discernimento que Ele nos traz. Tudo isso, na verdade, é bom para nós. Somos nós que somos dependentes dEle. Somos nós que somos beneficiados, recompensados com esse relacionamento. Somos nós que precisamos, necessitamos de tudo aquilo que só Deus pode nos dar. A paz, a alegria, o contentamento, a plena satisfação. Nós só temos isso em Deus porque Ele nos programou assim, Ele nos fez assim. Então não tem nada desse mundo que pode nos dar aquilo que a nossa alma busca, anseia, deseja, e a gente só encontra no Senhor. Amém? Aí o que acontece? Esse mundo, ele fez a gente acreditar que o normal é a correria. O normal são muitos afazeres. O normal enfim, estou muito ocupado, não tenho tempo. Estou muito ocupado e eu tenho que cuidar de muita coisa. Só que o Senhor, Ele nos fez para cuidar e zelar desse relacionamento. Então a gente não pode se acomodar, se moldar ao padrão deste mundo, ao padrão principalmente desse tempo. Não é normal. Nós não nascemos para viver nessa correria e cuidando de tudo, menos daquilo que, primeiramente, nós nascemos para cuidar e nos ocupar, que é desse relacionamento, o relacionamento mais importante da nossa vida. A gente sabe que a vida é sobre relacionamento. A gente sabe que a gente se relaciona o tempo todo com tudo. A gente está se relacionando com as pessoas da nossa vida, a gente está se relacionando com a gente mesmo o tempo todo. Mas o relacionamento mais importante, que vai nos libertar, que vai nos dar vida, que vai nos fortalecer, vai nos dar direção, vai nos dar ânimo, vai nos dar tudo que a gente precisa. O único relacionamento que pode nos saciar, nos nutrir, nos suprir, é o relacionamento com o Senhor. Amém?
E eu não sei se você respondeu que o relacionamento mais importante da sua vida é com, sei lá, seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos ou com você mesmo. Mas entenda isso com muita clareza. O relacionamento mais importante da nossa vida é aquele que nós nascemos para viver. Entenda isso, nós nascemos, nós somos criados, gerados no coração do Senhor para viver com Ele e para Ele. Amém? Dito isso, hoje a gente está aqui para ler juntos os Provérbios 27, 18, que fala assim, ó: quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. Olha só que lindo e óbvio e claro e natural, né? Se você cuida, você come do fruto. Se você não cuida, se você abandona, você não come do fruto, tá bom? Depois vai dizer assim, ó: e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Então existe a nossa parte. A nossa parte nesse relacionamento é escolher, é priorizar, é cuidar, é zelar, é ser diligente nesse relacionamento, é buscar Ele em primeiro lugar, é desejar Ele. E às vezes, família, não é por vontade, não é porque acordei e estou super empolgado para colocar o Senhor em primeiro lugar, para buscar mais o Senhor, para conhecer o Senhor, para passar tempo com o Senhor. Às vezes não é isso que vai acontecer. Às vezes você vai acordar um pouco desanimado, às vezes você vai acordar um pouco, não tô afim de nada, mas é exatamente por isso que você precisa buscar. Porque é nele que você vai ser renovado, é nele que você vai encontrar sua força, seu ânimo, seu vigor, sua alegria, tudo que você precisa. Mas a gente tem que entender que esse cuidado, ele não pode ser superficial, ele não pode ser só de aparência, entende? Não é sobre mostrar para alguém eu cuido desse relacionamento. Não é sobre falar para alguém, não é sobre postar lá no seu Instagram, olha, tô cuidando, tô aqui, tem um versículo, tô lendo, tô fazendo um devocional. Não é sobre isso. O cuidar é a gente cuidar de um relacionamento. É que nem um relacionamento normal. Se eu cuido, eu tenho fruto. Se eu não cuido, tenho fruto. Vamos entender? Se eu não cuidar, morre. Se eu não cuidar, enfraquece. Se eu não alimentar, se eu não regar, esfria, acaba, distancia, afasta. Mas se eu cuidar, se eu decidir, me comprometer, se eu permanecer cuidando, estando com vontade ou não estando com vontade, se eu decidir cuidar, se eu valorizar, se eu temer, se eu tremer, se eu, desejar esse relacionamento mais do que tudo, se eu me comprometer com esse relacionamento mais que tudo, porque isso é uma aliança, isso é uma aliança. Se eu me comprometer cada vez mais, eu vou conhecer o Senhor. Cada vez mais eu vou ter clareza de como que Ele pensa, de quem Ele é, como que é o coração dEle, como é o caráter dEle. Cada vez mais eu vou sendo transformado. Cada vez mais o caráter dEle vai ser visto em mim. Cada vez mais o coração dEle vai ser visto em mim. Cada vez mais as palavras dEle vão ser vistas em mim. Cada vez mais o meu coração vai sentir aquilo que Jesus é. Amém? Por quê? Porque quem cuida come o fruto. E esse fruto, família, é esse caráter do Senhor em nós. Esse fruto não é uma aparência, esse fruto é uma verdade. Esse fruto é uma essência. Esse fruto é a paz de Deus em nós, é a alegria de Deus em nós, é a justiça de Deus, é o reino em nós. Amém? A gente tem que entender que não dá pra gente enganar o Senhor. A gente precisa entender que o Senhor, Ele tá vendo tudo. Não é pra gente fingir algo, o Senhor sabe. O que acontece? O que acontece quando a gente escuta a palavra de Deus? O Senhor sabe se a gente teme, se a gente treme, se a gente crê, se a gente confia, se a gente acredita, ou se a gente faz como Sara, quando ouviu Deus dizendo que ela seria mãe quando ela era velha e estéril. A Sara riu. Deus viu. Deus viu. Deus vê. Deus vê a verdade do nosso coração. Mas é só cuidando desse relacionamento que a verdade do nosso coração vai ser o fruto dele. A verdade da nossa vida vai ser o fruto desse relacionamento com ele. Porque quando a gente cuida desse relacionamento com ele,
A gente pode ter a alegria dele, a gente pode confiar nele, a gente pode crer no caráter dele, crer na palavra dele verdadeiramente. A gente pode sair da angústia, a gente pode sair do desespero, a gente pode sair dos nossos maus caminhos, a gente pode se arrepender dos nossos maus caminhos. Quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com ele, quando a gente cuida desse relacionamento com ele, ele vai cuidando de nós. É o que falou a palavra que a gente acabou de ler. Ó. Quem cuida da figueira come seu fruto. Quem trata bem o seu Senhor recebe tratamento de honra. O Senhor é galardoador, Ele recompensa, Ele cuida, Ele honra. Essa é a verdade. Sabe, a gente não está aqui para aparecer, a gente não está aqui para mostrar, a gente não está aqui para agradar pessoas, a gente não está aqui para ser visto por pessoas, para ser recompensado por pessoas. Essa é uma instrução de Jesus para a nossa vida. Quando você for jejuar, quando você for fazer o bem, quando você for orar, não é para você fazer para ser visto. A sua palavra vazia, se eu muito falar, não dá em nada. O que eu quero, o que é importante para mim é a sua verdade, é o seu coração, é o seu interior. O Senhor sabe a verdade do nosso coração. Ele sabe se a gente está temendo e tremendo tudo aquilo que a gente está, diante de tudo aquilo que Ele está falando pra gente. Se a gente está crendo de verdade, se a gente está confiando que tudo aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se a gente está descansando, se a gente está se alegrando pela fé, se a gente está se alegrando principalmente de viver esse relacionamento com Ele. Sabe, se a gente está amando Ele acima de todas as coisas, acima das promessas dEle, se a gente está amando o Deus da promessa e não a promessa que Ele prometeu, se a gente está amando passar tempo com Ele, conhecer o caráter dEle, viver com Ele, porque Ele nos fez para isso, família, não para a gente ter outros ídolos, não para a gente colocar nada no lugar dEle, nada no nosso coração pode ser, se não for Ele. Pode existir nada no nosso coração, pode existir, pode continuar vivendo se não for o Senhor. Os nossos olhos têm que estar nele, o nosso coração tem que estar nele. Ele é o centro, ele é o propósito de todas as coisas, tudo vem dele e nele nós temos paz. Nele nós temos satisfação, nele nós temos a alegria, que não depende de nenhuma circunstância, que não depende de nenhuma promessa. Estar aqui agora, para a gente viver tudo que a gente vive quando a gente está nesse relacionamento com o Senhor. Amém, família? Uma coisa importante para a gente sair daqui hoje com muita clareza do que a gente deve fazer. Priorizar e ser diligente, se comprometer com esse relacionamento, que é o mais importante da nossa vida. Que o Senhor, Ele possa hoje colocar uma aliança no seu dedo, que tira de você todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda aflição com qualquer coisa dessa terra, para que você tenha a paz na presença dEle, para que você possa buscá-lo, buscar o Rei do Reino em primeiro lugar e a justiça dEle. E todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida a partir disso. Quem cuida da figueira come do fruto. Quem trata bem o seu Senhor recebe tratamento de honra. Amém? Se você crê nessa palavra, digita aqui amém e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Eu conto com você para que a gente espalhe essa mensagem. E eu conto com você também para deixar aqui seu like, tá? Quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau.